Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, nesta quinta-feira, 22 de agosto. Em 1976, o 22 de agosto, em Brasília e no Brasil, foi um dia triste. Chegou aqui a cidade que ele fez a morte dele, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Morreu na Via Dutra, Rio-São Paulo. Uma colisão com um caminhão. Cheio de versões, histórias. Não acredito nelas. Foi um acidente mesmo. Tirou a vida daquele que pôs em prática uma ideia que vem do Império. Uma capital do país no interior do país. Hoje, os restos mortais de Juscelino estão depositados no Memorial JK. Eu tive uma participação nele, né? A pedido do Silvio Caldas, consegui que Dona Sara fosse ao presidente Figueiredo e ela ganhou do governador de Brasília o melhor terreno de Brasília, onde está o memorial hoje em dia, na parte mais alta de Brasília, perto da Cruz da Primeira Missa. Num 22 de agosto de 1942, a pedido da população e depois que submarinos italianos e alemães afundaram navios brasileiros, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. Foi um dia triste para os descendentes de alemães e italianos do Brasil, que passaram a ser vigiados, alguns presos. E depois os brasileiros foram para a guerra. E brilharam. Bom, e voltaram, foram lá combater dois ditadores, Hitler e Mussolini, e voltaram e tinha um ditador aqui que se autodenominava ditador. Eu li o Diário de Getúlio, ele se chamava ditador. Aí acabaram derrubando. E o ditador voltou pelo voto. E num dia como hoje, 22 de agosto de 1954, eu lembro, a República do Galeão, um inquérito feito à margem do devido processo legal, porque a segurança presidencial tinha atacado o jornalista Carlos Lacerda e acabou matando o major aviador Rubens Florentino Vaz, que estavam com ele, na Rua Toneleiro. E num dia como hoje, os brigadeiros deram um ultimato a Getúlio: renuncie. Getúlio respondeu: daqui só saio morto. E dia 24, ele deu fim à vida. Bom, vamos em frente. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Pois é. Daqui só saio morto. Tragédias na vida brasileira. Um tiro de um assessor de Alexandre de Moraes para assustar a mulher dele numa briga doméstica, fez com que ele fosse preso e demitido do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele era perito criminal. Não sei o que faz um perito criminal num tribunal que é um órgão técnico para fazer eleições e contar votos. Fizeram lá uma secretaria de combate à desinformação, só que não era destinada às campanhas eleitorais para igualar os candidatos. E não foi o que fez. E é o que a gente está vendo agora nessas divulgações da Folha de São Paulo. Mas o que eu queria contar é que hoje o Eduardo Taliaferro foi depor na polícia. Porque o ministro Alexandre de Moraes pediu a abertura de um inquérito, mandou abrir um inquérito, mandou investigar, mandou saber quem é o responsável por esses vazamentos. Não foi para saber se foi espionagem de hacker ou o quê.
E o Taliaferro foi depor hoje. Agora, vocês vão de me perguntar, né, se vocês deram uma olhadinha assim, em qualquer compêndio elementar de direito. Mas peraí, é o ministro Alexandre de Moraes que pede para abrir inquérito, sendo ele parte interessada? Impossível, né? Só que é possível. Quem faz isso é um delegado, mas antes do delegado, é a parte interessada, é a parte ofendida, é a parte atingida. Seria o próprio Taliaferro, talvez. Esse juiz... tem 2 juízes lá que conversam também, aparecem mensagens deles. Um juiz que está no TSE, outro que está a serviço de Moraes no Supremo. Mas não. Mas aí isso já não é mais surpresa, né? Tem um inquérito que foi aberto sem Ministério Público, sem delegado de polícia, e pelo interessado, né, e pelo suposto atingido, desde março de 2019. Né? Bom, mas aí ele depôs e disse que não tem nada a ver com isso, porque o celular dele foi retirado pela polícia. Aliás, foi o cunhado dele que entregou. Então depuseram o cunhado, a mulher dele e ele. Hoje lá na polícia, o advogado dele disse que ele não tem nada a ver com isso, com esse vazamento. Vazamento não, a leitura dos dados que estariam no celular. O ministro Moraes, quando pediu a abertura, deu por escrito que é possível que a origem do vazamento esteja nesse ato, da Polícia Civil de São Paulo. Está quase dizendo da Polícia Civil, do Tarcísio, né? Mas não disse. Então está nesse imbróglio. Enquanto isso, a Folha continua publicando. E aí eu vi hoje uma postagem do Glenn Greenwald, mostrando, olha só como subiu o pedido de assinaturas, como subiu o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Tem 23 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes no Senado. Agora está chegando o 24º. Só que, pelo que me dizem lá, só tem 32 votos garantidos. E são necessários 2/3, né? 54 senadores, dos 81. E aí faltam 22. Né? Além do Pacheco. Que o Pacheco tem que pôr isso em discussão, em julgamento, em votação. Então, há obstáculos aí bem grandes até chegar lá. E na Câmara está com o relator agora, a proposta de emenda constitucional que passou no Senado por 52 votos a 18, vocês lembram? Foi em novembro do ano passado. Até o líder do governo, Jacques Wagner, votou a favor, embora o PT tenha orientado o voto contra. É aquela emenda que diz que um ministro do Supremo sozinho não pode derrubar nenhuma lei, não pode suspender nenhuma lei. Né? Ali na notícia está assim, nenhuma lei do Legislativo. Toda a lei é do Legislativo. É que hoje em dia, né, já tem lei do Supremo, né? Aí o jornalista fica meio distraído e escreve lei do Legislativo. Legislativo estadual, a Assembleia Legislativa, né? Assembleia, ou o federal, que é o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Não pode. Né? O Senado aprovou em 2 votações, agora vai para a Câmara, ficou parado lá o ano todo, na gaveta do presidente Arthur Lira, sob a ordem monocrática de Arthur Lira. Aí, quando o Supremo bloqueou emendas, ele liberou. Foi para a Comissão de Constituição e Justiça, que já escolheu, né, da maioria, o deputado relator. E é do PL. É do PL, aliado de Bolsonaro, do Paraná, né? E é uma pessoa conhecida, o Felipe Barros. Eu lembro muito dele porque ele era relator do voto, do comprovante do voto em papel, e para reforçar a necessidade do voto em papel, ele mostrou um inquérito em que um hacker
português, andava passeando dentro dos computadores do TSE. Né? E aí foi não, isso era secreto, como é que ele violou? Ele disse que recebeu sem o carimbo de secreto, sigiloso. Né? Então, deu um rolo danado. Eu ouvi falar nele por isso. Né? Enfim, está com ele a relatoria, ele disse que não vai fazer nenhuma vingança contra o Supremo, porque ele foi bem investigado, pressionado, etc. Que vai manter o equilíbrio. Eu falei em Supremo. O Supremo fez um pacto. O Supremo todo, eu chamei até de Conselho de Ministros, né? Estavam lá 2 ministros do Executivo, Procurador-Geral da República e os presidentes da Câmara e do Senado. E o pacto foi, o Congresso tem 10 dias para dar transparência, deixar bem claro que a emenda se destina a um projeto estruturante, né? Mas fez um pacto. E aí o Supremo faria outra votação, o relator Dino faria o que votou a favor, votaria contra agora, ou vice-versa. Né? E o Supremo que votou de um lado votaria do outro. E resolveria tudo. Mas espera aí. Está escrito na Constituição que são poderes independentes e autônomos. Vamos fazer um pacto. Vai ficar só com 2 poderes agora, um judiciário e legislativo e o executivo. Será que é isso? Muito estranho. Muita gente achou estranho. Eu imagino os juristas, constitucionalistas, como deve estar achando estranho isso, essa história de pacto. Enfim, fica registrado aqui. Agora tem um outro pacto, eu vi a reunião, né? Presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo, presidente da República e Marina Silva, fazendo um pacto contra o fogo com 26 medidas. Enquanto isso, a Amazônia está queimando em dobro, o Pantanal queimando 6 vezes mais o pior incêndio, Serra do Cipó queimando, e eles querem apagar o fogo com pactos no papel, com discursos bonitos, com apresentação ao público, e com um discurso que a ministra do Meio Ambiente fez hoje. A primeira razão é o clima. O pessoal agora vai acender a churrasqueira aproveitando o clima, vai acender sozinho. Né? E as ONGs lá de dentro estão reclamando que faltou prevenção. E já está com mais de um ano e meio de governo. Dava tempo para prevenir. Né? O fogo desse ano é o dobro do ano passado na Amazônia. De Brasília, Alexandre Garcia.